Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa do Centro de Mídias Educacionais do Estado do Acre. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para compreendermos o mundo em que vivemos, o papel da mídia na cobertura de fatos. Você já se perguntou por que algumas notícias recebem grande destaque enquanto outras quase não aparecem? Ou ainda, como o mesmo fato pode ser contado de formas diferentes, dependendo do veículo de comunicação? É isso que vamos investigar juntos. A mídia tem como função principal informar. É por meio dela que ficamos sabendo o que acontece no nosso bairro, no país e no mundo. Mas o papel da mídia não se limita a transmitir fatos. A forma como as notícias são construídas ajuda a formar opiniões, influenciando o modo como cada pessoa interpreta a realidade. Quando um jornal decide dar destaque a determinado tema, por exemplo, a violência urbana, a economia, a saúde, ele acaba orientando a sociedade sobre o que deve ser considerado mais urgente ou importante. Além disso, a mídia pode influenciar decisões coletivas, como o voto em eleições, o consumo de determinados produtos ou até mesmo a adesão a movimentos sociais. Em alguns casos, ela consegue até interferir em políticas públicas. É um orgulho, é uma alegria muito grande. A sucessão, né? Veio do bisavô, o vô, o pai. Hoje estou eu, minha mãe, meu irmão. Na terra que ficou conhecida pela grande quantidade de metais e pedras preciosas, o café vale ouro. O produto atingiu o maior valor da história nesse começo de ano. A colheita em Minas Gerais, estado onde mais se produz café no Brasil, começou em maio e deve se estender até setembro. A colhedora faz o trabalho pesado guiada por um motorista nas alamedas da lavoura. Para retirar os grãos, as hastes vibram e uma esteira leva os frutos até os cestos. Nesta fazenda, a previsão é colher 5.000 sacas esse ano. E os detalhes da primeira estimativa de safra divulgada para este ano de 2025. O mercado anda apreensivo com os números da safra brasileira de café. E mais um dado importante pode alterar o preço da saca de café. Essa semana, a Conab divulgou o último levantamento da safra 2024, confirmando o que muitos especialistas já previam. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil colheu na safra passada 54,2 milhões de sacas de café de 60 quilos. O resultado é 1,6% abaixo do total de sacas colhidas em 2023. Perceba como cada veículo escolhe imagens, palavras e entrevistados diferentes. Notaram como a narrativa pode mudar de acordo com o enfoque? Enquanto um foca no impacto social, outro pode enfatizar o lado econômico ou político. Qual versão te pareceu mais completa? Qual delas poderia influenciar mais fortemente a opinião pública? O jornalismo é guiado por critérios de noticiabilidade, ou seja, regras que definem o que é notícia, relevância, impacto, atualidade e interesse público. Mas, além de informar, a mídia também atua na formação de narrativas coletivas. Isso é chamado de agenda serem. Aquilo que é mostrado molda aquilo que pensamos ser importante. Por isso, precisamos ter um olhar crítico para não consumir informação de maneira passiva. Hoje, com as redes sociais, qualquer pessoa pode produzir e compartilhar informação. Isso amplia as vozes, mas também aumenta os riscos das fake news. Nosso desafio é saber diferenciar informação confiável de manipulação. Vimos que a mídia é fundamental para informar, mas também pode direcionar o olhar da sociedade. Comparar diferentes fontes e perspectivas nos ajuda a sermos cidadãos mais críticos e conscientes.
Agora que você já aprendeu sobre a importância do papel da mídia na cobertura de fatos, eu preparei algumas atividades. Vem comigo. Pessoal, eu organizei 2 questões para que nós possamos aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos. Acompanhe aí comigo na tela. A mídia exerce um papel fundamental na cobertura de fatos, pois a letra A diz assim: apenas reproduz informações oficiais sem interpretação ou análise. Quando nós falamos, pessoal, do papel da mídia aí, na composição dos fatos, no molde das opiniões públicas, no geral, quando nós falamos apenas da noticiabilidade sem moldar esse comportamento, não seria essa a minha assertiva correta. Portanto, essa aqui está anulada. Vamos à letra B? A letra B diz assim, tá? Constrói diferentes narrativas, influenciando a percepção da sociedade sobre os acontecimentos. Essa aqui seria a nossa assertiva correta, porque à medida em que eu tenho ali diversas narrativas, quer dizer, um veículo pode optar por apresentar uma notícia de uma forma, outro de outra forma e assim sucessivamente. Quando eu tenho aí na alternativa que aparece para vocês aqui, influenciar a percepção da sociedade sobre os acontecimentos, é justamente por essa liberdade que a mídia tem, tá, de apresentar essas diferentes narrativas. Portanto, a letra B é a minha assertiva correta. Já a letra C diz assim: deve evitar qualquer tipo de pluralidade de opiniões para garantir a objetividade. Tá certo que nós falamos de numa perspectiva de imparcialidade, de neutralidade. No entanto, quando nós falamos da mídia num papel geral, nós pensamos numa perspectiva de permanência da pluralidade. E é por isso que aí na alternativa aparece para vocês evitar qualquer tipo de pluralidade. Quando eu digo evita aí a pluralidade, pessoal, o que é a pluralidade? Formas diferentes, né, de pensar. E quando a mídia se limita a isso, eu fujo da ideia central desse papel. Portanto, essa aqui não é a minha assertiva correta. Vejamos aí porque a letra D também não é. Limita-se a divulgar notícias locais sem responsabilidade sobre questões globais. Vamos lá, você tem aí o jornal local do seu município, da sua cidade, do seu estado. Imagina só se esse jornal, se essa notícia ali, se aquela equipe se limitasse apenas a trazer fatos locais. Eu posso trazer um exemplo prático para vocês. A pandemia de Covid-19 foi algo que aconteceu inicialmente no lugar onde você mora. Imagina só se o seu jornal ali, o site que você acessa, que tem uma notícia, a mídia que você acessa, se limitasse apenas a algo local, você não saberia. E essa é uma questão de saúde pública que é importante, que externaliza a importância do papel da mídia na cobertura de fatos, não apenas locais, mas globais. Então, essa assertiva aqui está totalmente equivocada. Já a letra E diz assim: é sempre neutra, sem impacto social, político ou cultural. Será que uma mídia tem uma capacidade de manter uma neutralidade? Por mais que ali uma notícia ela se limite a relatar os fatos, será que uma reportagem, ela partirá do princípio da neutralidade? Logicamente que não. Afinal, a pluralidade permite que nós façamos uma análise diferente aí dessas questões políticas, das questões sociais. Portanto, a assertiva correta dessa questão é a letra B. Agora vamos à questão número 2. Diz assim: quando a mídia aborda um mesmo fato sob diferentes enfoques, social, político, cultural, econômico, ela está, letra A, tentando manipular o público para aceitar uma única versão? Agora imagina só, o que é manipular? Conduzir um pensamento de uma determinada pessoa. Se eu pego uma informação, um fato, e eu dou diferentes enfoques,
Olha aí a palavra, diferentes enfoques. É uma tentativa de manipular? Não, é a pluralidade. Portanto, essa assertiva não é correta. Vejamos aí a letra B. A letra B diz assim: exercendo seu papel de pluralidade e ampliando a compreensão crítica dos fatos. Essa aqui é a minha assertiva correta, inclusive eu dei um spoiler, viu, anteriormente. Então, quando nós falamos dessa pluralidade, desses vários fatos, nós falamos, eita, a dicção da professora, dessa pluralidade, que é importante, que reflete de fato o papel da mídia. Portanto, letra B é a minha assertiva correta. Agora vamos ver por que as outras estão erradas. Letra C. Desviando o foco do que é realmente importante. Essa aqui totalmente equivocada, porque já que eu dou vários enfoques aí, eu não desvio o foco do que é importante, eu dou várias opções aí de análise de determinada informação. Letra D, atendendo apenas a interesses publicitários. Claro que não, já que nós falamos aqui de enfoque social, político, cultural e econômico, essa assertiva estaria equivocada. E letra E, repetindo informações irrelevantes para manter a audiência. Professora, essa atividade foi extremamente fácil. Eu acredito, eu tenho certeza que agora eu reconheço e consigo identificar a importância do papel da mídia na cobertura de fatos, tá certo? Então, eu acho que você deixou a professora orgulhosa. É isso mesmo, pessoal. Quando nós falamos do papel da mídia na cobertura de fatos, nós falamos dessa importância de uma determinada mídia dar diversos enfoques a um determinado fato. Isso permite que você tenha visões diferentes, interpretações diferentes acerca de uma determinada opinião, de um determinado fato que aparece ali. E o mais importante ainda, não cair aí nas fake news, nas notícias falsas. À medida em que você reconhece essa importância, você consegue ter um olhar mais crítico acerca dessa temática, tá certo? Nós ficamos por aqui, eu te vejo numa próxima. Tchau!